A Sônia já está conosco, seja bem-vinda, meu amor. Agradeço, obrigada. Que delícia de programa hoje e cada peça linda, viu? Obrigada. Quero agradecer a bolsa que você me presenteou. Vou bom. usar muito, uma bolsa azul maravilhosa. E olha quanta bolsa linda também que ela trouxe para a gente poder expor na nossa mesa, além de outras peças em tecido. E hoje o nosso tema de aula com a Sônia é o organizador, né? Isso, é um Pra trocador bebê. de bebê portátil, tá? Ó que legal. Aqui no centro a mãe pode trocar o bebê. Aqui o lencinho descartável, pomada. Os E aqui bolsinhos. pra fralda, roupinha, tá tudo à mão da mamãe. Aí fecha. Fecha. Aqui. E a mamãe põe na bolsa. Olha que legal, gente, a peça. Como é que você chegou nesse resultado? Como é que você montou? Olha, foram mais ou menos uns 2 anos de estudo, pesquisando, porque eu fiz o primeiro, aí dava de presente, ou alguém comprava e dava de presente. Olha, precisa ser um pouquinho mais largo aqui, né? Ou um pouquinho maior no comprimento. Olha, faltou pomadinha. E aí agora chegou nesse resultado que foi assim satisfatório para todo mundo. Você foi né? adaptando, Isso. atendendo aos pedidos, Isso né? mesmo, ouvindo as mamães. Tá certo. Como é que você montou? Então é assim, a parte principal, ela mede 70 por 35. Para você ter uma ideia, eu comecei com 50, tá? Na parte, depois eu fui Menorzinho. aumentando, tá? 70 por 30. 35. No tecido principal, elas vão quiltar com a manta resinada R1, tá? Depois que quiltou, aqui eu também fiz uma adaptação para chegar nos 35, que eu aproveitei um painel de tecido, olha que lindo, gente. tá? Eu aproveitei o painel de tecido e fui completando até alcançar a medida, Certo. tá? Ali. Depois de quiltado, elas vão colocar o tecido de forro, tá? O plástico para proteger. Esse plástico eu aconselho que elas cortem um pouquinho maior para costurar, porque o plástico cristal ele dá uma escorregadinha, então corta maiorzinho. Inclusive, olha, eu deixei aqui para mostrar. Esse aqui eu já aprontei, né? Olha, essa parte aqui é a quantia mais ou menos de plástico que eu deixo, tá? Depois que recortou, o que elas vão fazer? Elas vão colocar um viés de 4 centímetros, vão costurar o viés aqui e o tradicional de viés, tá? Vão dobrar, virar e costurar na pontinha. E vai ficar desta forma. Esse no lado de dentro e assim no lado de fora, ok? Então essa é a parte central. Depois eu vou ensinar alguns truquezinhos para poder fazer esse bolsinho para colocar o lencinho descartável, né? Aqui. Então assim. O que aconteceu? Porque eu dou aula, sabe, Kátia? Então, Tati, elas tinham uma dificuldade grande em posicionar o molde para poder fazer. Elas faziam isso ali, né, e elas ficava torto, tá? Então, o que eu aconselho é o seguinte, esse bolsinho da pomada, ele mede 25 por 18, tá? Posicionei na manta resinada R1, passei a ferro para grudar, tá? O tecido de forro, eu faço assim. Eu passo a ferro, dobrando, vincando aqui no meio, vincando de novo. Eu consigo encontrar o meio, tá? Aí eu vou colocar aqui, direito com direito, ó. Certo? Direito com direito. E aí o molde eu fiz com a tampinha do porta-lenço aqui. No mesmo molde, o que eu faço? Eu também dobro igualzinho ao tecido. E eu vou encontrar as marcas e vou achar o meio, tá? Então, elas vão colocar aqui no meio. Inclusive, vou fazer a marquinha com a caneta. Olha, a dobra do nosso molde, ela corresponde com a dobra do tecido. Desta forma, elas vêm e vão poder riscar, olha, com segurança, que não vai ficar torto, ok? Aí, vamos alfinetar, vai para a máquina e vai fazer uma costura na volta toda, tá? Aí, fez a costura, tá aqui, ó, fez a costura, elas vão cortar, ó, dobra ao meio, corta e vão recortar bem pertinho da costura, ó. Só tomando cuidado
para não cortar, lógico, a costura, mas bem próximo. Aí vai desvirar, porque tem mais um truquezinho para eu mostrar aqui para elas. Isso. Aí o que acontece aqui, Tati? Quando a gente faz um trabalho dessa forma e a gente vira para o outro lado, há uma dificuldade para o tecido parar no lugar, tá? Então, nesses 2 anos de pesquisa do nosso trabalho aqui, o que eu encontrei para facilitar? Vou forrar aqui. Eu espirro um pouquinho de cola temporária. Cola temporária. Cola temporária. Um pouquinho só, gente. Não precisa, essa cola temporária não precisa usar muito não, tá? Ó, um pouquinho de cola. E quando eu trago o meu tecido do forro para cá... Opa, vieram os dois. Eu puxo, ele automaticamente, olha, ele vai ficando no lugar. Fazendo dessa forma, isso, ele, olha, ele vai virando. Não precisa usar muita cola não, gente, porque ela cola mesmo na mão da gente, principalmente. Olha, tá vendo? Ele vai pro lugar. Aqui. Olha. Então, quando eu viro deste lado, olha como ele tá perfeitinho. O acabamento aqui fica perfeito. Perfeito. Aí elas vêm e vão fazer uma costura, rebater a costura, olha, para poder fixar esse tecido aqui na volta toda, ok? Perfeito. Aí terminou, deixa eu tirar só o plástico, senão fica tudo colando aqui. Terminou, vão refilar, cortar o excesso da manta e vão colocar no viés deste lado e depois deste lado. Tá? Esses dois lados não vão viés, tá? Aí vai ficar desta forma aqui. Olha. Por quê? Esses dois lados que não tem viés vão terminar junto com o tecido, tá? Nesta hora, o que eu vou fazer? Eu não coloco ainda a lateral. Essa lateral eu também vou quiltar, vou colocar em cima da manta R1. Aqui é só tecido e manta, né? Só tecido e manta. E quiltei, refilei, tá? O meu forro, os meus bolsos todos, eles são só no forro, tá? Para a bolsinha da pomada, elas vão cortar um pedaço de tecido de 32 por 9 e vão fazer uma costura nas laterais, olha. Então, uma dica boa também, às vezes, a pessoa está fazendo, não tem tecido para fazer inteiro, uma volta só. Ela faz a metade, o forro de um tecido e a frente de outra para aproveitar, tá? Feito isso, vai desvirar, normal, certo? Desvirou normal, aí vai aplicar a 7 centímetros daqui, tá? Então, elas dão uma distância de 7 centímetros, posicionam e costura bem na pontinha, olha. Tá? Tá feito o nosso bolsinho aqui do lado, tá? Deixa eu tirar esses aqui só pra você ficar Isso. mais fácil. Obrigada. Não, todos esses a gente já usou, pode tirar. Agora a gente vai para outra lateral, que é a lateral das telinhas. Então eu fiz aqui uma telinha separada para mostrar. Essa telinha mede 18 por 35. E eu aplico aqui em cima uma faixinha de tecido de 4 centímetros para o viés, tá? Passei a costura e o tradicional do viés é virar e virar novamente, certo? E nós vamos costurar aqui na pontinha. Aí, nesse vãozinho que vai ficar aqui no meio, nós vamos passar um elástico. Passo elástico, tá? E aí eu vou explicar como é que eu vou costurar aqui no nosso forro também, ó. É só no forro, tá? Então, eu venho com o primeiro bolsinho, posiciono no final do meu tecido e aqui no final eu faço uma costurinha de segurança. É uma costura bem na pontinha, tá? Ok? Costuro deste lado primeiro e depois eu acomodo deste lado. Faço a mesma coisa, uma costurinha de segurança. Aqui, elas vão acomodar conforme as preguinhas acontecem. É automático. A gente vai passando a mão assim, elas já vão abaixando e acomodando. Acomodou? Aí vem e passa uma costura também aqui no final para já ficar preso.
Prende primeiro as laterais. As laterais. Por último embaixo. Isso, tá? O próximo bolsinho, eu vou dar uma distância dele aqui de 5 centímetros, tá? E vou fazer a mesma coisa. Primeiro a lateral, as duas laterais, e venho pra cá. Então, isso eu faço aqui. Ó. Vou dar pra você, você já coloca lá. Já coloquei. Então, aqui, olha, eu deixei assim pra mostrar pra elas, tá vendo? Então, aqui tá preso. Ele automaticamente, ele acaba acomodando, tá? E aí, falta a costurinha aqui pra prender. O de cima, a 5 centímetros, posicionei. E aqui, para poder dar o acabamento, porque vai ficar dessa forma, né? Certo? Para poder dar o acabamento, eu corto um outro viés de 4 centímetros, dobro e a mesma coisa. Vou dobrar, dobrar e dar o acabamento, ok? Bom, aqui eu tenho um pronto, olha como é que ficou o acabamento do viés aqui embaixo. Tá? Aí eu não costurei esse aqui do lado ainda, que é para mostrar o que elas vão fazer. Elas vão colocar agora aqui, direito com direito. Certo? Por isso que a gente faz todo o bolsinho com ele separado. Aqui, vou mostrar aqui para vocês. Ele estando direito com direito, o que vai acontecer? Vou passar uma costura a volta toda. Certo? Uma outra dica para elas, cuidado com o tecido que tem posição ou desenho. Ah, para nessa não ficar hora, invertido. isso. Tá. Nessa hora que a gente faz isso daqui, que a gente posiciona tanto esse quanto esse bolso, tá? Na hora que elas forem colocar, este, por exemplo, ele tem posição. As gaiolinhas, tá vendo? Então, eu coloco em cima do principal, vejo se está correto a posição do desenho, costuro e verifico se está tudo ok. Tá? A mesma coisa com esse daqui. Isso é importante porque senão vai dobrar, senão né? Fica invertido. Fica invertido. Então, aqui, eu costurei, vou desvirar a peça. E depois que eu desvirei, acomodei direitinho, eu vou rebater a costura. Olha, tem a costura aqui, vou até o fim, faço o contorno todo, tá? E eu não fiz aqui para poder mostrar, mas então depois disso a gente vem e faz uma costura aqui na pontinha para já fixar, certo. Ok? Aí eu tenho um outro com um outro desenho, mas já tenho o nosso próximo passo, tá? Então aqui, olha, eu já coloquei e aí vem mais um truque que a gente vai aprendendo, vai apanhando no decorrer, né? E a gente vai aprender, tá? Na hora de colocar aqui, que eu vou fazer uma costura de segurança antes do viés, prender muito bem essa parte aqui de baixo. Tá? E começar a costurar na máquina de baixo para cima. Certo. Tá? Porque muitas vezes a gente começa de cima para baixo e quando a gente termina, acaba ficando torto. Então, aqui, prende bem e começa sempre de baixo. Isso. Okay. Tá? Então, eu deixei o outro lado para vocês verem como é que eu faço. Tá? Aqui ainda estava faltando rebater a costura, ok? Então, fiz a costura, rebati, fechei com costura de segurança, vou posicionar aqui. Prendo. Olha, depois que eu tenho certeza que ele está em ordem, aí eu venho e vou fazer a minha costurinha de segurança. Aí prendi, certo? Direitinho. Sempre começo com o viés que eu coloquei já desse lado, ó. Eu começo sempre com o viés de dentro para fora, certo. Tá? Porque o acabamento fora vai ficar melhor, tá? Então, eu faço assim. Põe mais pra cá. Aqui, eu já dobro a pontinha, já fica com o acabamento, certo? Aqui. E venho um pé de máquina, tá? Até o final. Passo a costura até o final. Passo a costura até o final, certo? Fez a costura, aí é só virar o viés, né? Pra cá. Faz a costura desse lado. E faz a costura desse lado, que vai ficar igualzinho esse outro aqui. Olha esse, que graça, gente. Então, este, Tati, é um que tem posição, o desenho, tá? Então, eu não posso inverter de jeito nenhum. Precisa prestar atenção. Os dois bolsos. Os dois bolsos. Com a telinha, o bolso pro lencinho umedecido e o bolsinho pra pomada.
Tá? E aqui um espaço legal. Qual é a mesma medida? Aqui é 35 por 70 35 e as por laterais, eu acho que eu não falei, é 50 por 30. 50 por 30. 50 por 30, tá? E aí, pra fechar, Fechou. E aí aqui, Tati, só para finalizar, vai os 2 botõezinhos, tá? Os botõezinhos também têm história. O primeiro que eu fiz, eu coloquei o botão aqui no centro. Aí veio a reclamação da mãe, a cabecinha da criança acaba batendo. ah, quando o nenê Entendeu? deita Por isso aqui. que eu falei pra você que foi todo um estudo e a Aí gente você foi colocou melhorando. Coloquei propositalmente isso, nas tá? pontas. E a posição que eu coloco aqui, eu coloco 4 por 2, ó. 2 de altura por 4, Tá, tá? A distância dos botõezinhos. Aí. arrasou. Amei a aula, Sônia. Ai, que bom. Amei meu presente, viu? Que bom. E amei a peça que ela trouxe também para sortear. A gente vai divulgar todos os contatos da nossa professora. Quem quiser falar com ela, quem quiser tirar dúvidas nas As redes ordens. sociais. Você tem Facebook, Instagram? Tem o Como é que o pessoal Facebook, te acha? Ateliê Madame Retalhos. Ateliê Madame Retalhos. Isso, no Instagram, Ateliê Madame Retalhos, _ Sônia Leme. Sônia Leme. Ateliê Madame Retalhos, _ Sônia Leme. Os contatos estão no vídeo também. Muito obrigada, E qualquer viu? dúvida, a gente tá às ordens, tá bom? Procure nossa super prof. Obrigada. Arrasou, meu amor. Obrigada, E ó,